primeiro objeto que afasta o dinheiro da sua casa são as paredes mofadas. Parede com rachadura ou parede com infiltração. Sabe aquelas paredes que você fica adiando para arrumar? Ou que você arruma e depois volta? Arruma e depois volta? Eu vou te explicar como é que funciona. A gente atrai exatamente aquilo que a gente sente. Agora, o que você pensa? Tudo que você pensa gera um sentimento. E esses sentimentos, eles geram mais daquilo que você sente. A gente vibra no nosso sentimento. E é exatamente assim que funciona a nossa capacidade de atrair o que a gente deseja para a nossa vida, tá? Então, a gente pensa alguma coisa, esse pensamento gera um sentimento, o sentimento faz a gente vibrar de alguma maneira e a gente atrai mais daquilo pra gente. Por exemplo, se você tá na sua casa, você tem um filho e uma filha adolescente, você tá na sua casa e aí teu filho, tua filha saiu para comer um lanche na rua. Aí começa a ficar 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite e o teu filho não volta, tua filha não volta. E aí você começa a pensar. Não aconteceu nada, ninguém falou nada. Você começa a pensar. Aconteceu alguma coisa? Será que sofreu um acidente? Será que foi roubado? Será que foi sequestrado? Meu Deus, será que tá bem? Será que... O que aconteceu? Você começa a pensar. Várias hipóteses. Esses pensamentos, eles geram sentimentos. Você começa a ficar angustiada, agoniada. Teu coração começa a acelerar. O teu corpo começa a responder. Porque você começa a vibrar nisso. O sentimento, não aconteceu nada. Mas o sentimento, ele faz você vibrar. Você começa a suar frio. Teu coração começa a acelerar, tua mão começa a ficar suada, tua perna começa a ficar tremendo. E quando você vibra naquilo, a gente vira um ímã. É igual quando acontece uma coisa ruim, depois começa a acontecer um monte de coisa ruim uma atrás da outra. Porque a gente tá vibrando naquilo. E nós somos como ímãs. O ímã, quando você coloca o ímã, tudo que tem o mesmo polo, ele vai ser atraído. Polo diferente vai ser repelido. Então, quando a gente está vibrando, a gente já começa a atrair mais daquelas situações para a gente. E aí, quando a gente começa a vibrar em alguma coisa, a gente começa a atrair mais daquela situação para a gente. Então, o que acontece? Se você tem uma parede mofada, uma parede rachada, uma parede com infiltração, e para quem está perguntando, travou um pouco a live, depois voltou, eu estou na primeira ainda, tá? Então, a primeira coisa que afasta dinheiro da sua casa são paredes mofadas, com rachaduras ou com infiltrações. Por quê? Porque se você entrar na sua casa e você vê uma parede rachada, você vê uma parede manchada, uma parede morfada, uma parede com uma infiltração, aquilo te dá um sentimento, que é o que eu estava falando na live até agora, que eu estendi a live para falar sobre isso, que tudo se comunica com a gente. E aí que entra essa questão. Quando você olha uma parede dessa, isso te dá um sentimento. Ai, preciso arrumar essa parede. Ai, tá tão feinha essa parede. Dá um sentimento, assim. Só de você pensar numa parede mofada, numa parede manchada, com infiltração, já te dá um negócio desse, né? E aí, quando dá esse pensamento, ai, minha casa tá tão judiadinha, tá tão ruim, tá tudo caindo aos pedaços, você começa a ter esse sentimento. Só que você começa a ter esse sentimento não só com relação à sua casa. Você começa a assumir esse sentimento para você. É que nem quando você pode ter acabado de tomar banho. Só que se você coloca uma roupa suja, você vai se sentir suja. Não é que você está suja. Só que você colocou uma roupa suja em você. Então você vai se sentir suja. Ou às vezes nem coloca uma roupa suja. Às vezes você tá na tua casa, limpinha, e você vê na televisão alguém mexendo na terra. Você começa a ter o sentimento de que você tá suja, com a mão suja. O que a gente olha, a gente começa a sentir. Quando você vê alguém apanhando, começa a te dar uma agonia. Quando você vê uma cobra na televisão, você começa a ficar meio agoniada. Porque o que a gente vê, a gente sente. Então, quando a gente vê essa parede, a gente começa a sentir isso e começa a assumir isso pra gente. A gente sente isso na gente.
que a gente está largada, que a gente já não está do jeito como era antes, que a gente já não está 100%, que as coisas na nossa vida estão precisando de um ajuste. E a gente começa a sentir isso. E quando a gente sente, a gente vibra. E quando a gente começa a vibrar, que a nossa vida já não é como era antes, que as coisas já não estão tão boas, que as tuas coisas não têm tanta qualidade, que o teu nunca é do melhor. Aí você começa a atrair cada vez mais isso para a tua vida. Escassez, angústia, esses medos. Então, isso influencia demais na nossa vida. Demais. Paredes manchadas, mofadas, infiltrações, tá? Essa é uma coisa que a gente tem que arrumar. Para isso, não existe harmonização. Ah, Bruna, tem uma parede mofada, como é que eu posso corrigir? Para isso, realmente é a manutenção, tá? Mas também tem muitos casos que você tem uma parede, uma infiltração, uma parede rachada, uma parede mofada, que você arruma e volta, arruma e volta, arruma e volta, e não tem explicação física. Não tem explicação física. Aí, nesses casos, é uma questão energética. É a energia da sua casa. Por quê? Mofo, infiltração, tudo isso está relacionado com a parte hidráulica da nossa casa. E a parte hidráulica da nossa casa, ela está relacionada com as nossas emoções. Por quê? Nós somos 70% água, né? O nosso corpo, 70%, alguma coisa próxima disso. 70% água. E quando a gente está muito emocionada, seja muito feliz ou muito triste, essa água transborda do nosso corpo, a gente começa a chorar. Então, as nossas emoções, quando elas transbordam, a água transborda do nosso corpo. A nossa casa, quando ela está desequilibrada, as energias da nossa casa desequilibradas, essa água também transborda da parte hidráulica da casa. E aí começam a ter os mofos, infiltrações sem explicação. Você arruma e volta. Você arruma e volta. O que faz nesse caso? Nesse caso, você precisa harmonizar a sua casa como um todo, aplicar o método OLE, que é o que vocês estão aprendendo ao longo dessas lives de aquecimento e principalmente do evento, tá? A parte mais prática da harmonização vocês vão aprender a partir do dia 30 lá no nosso evento. Aqui são dicas, coisas que você já vai poder ir aplicando. Mas o que você tem que observar nessa live, primeiro, é se você tem infiltrações, mofos, rachaduras. Se você tiver, você analisar se é alguma coisa que tem uma explicação física, né? Aí você vai fazer a manutenção ou se programar para fazer a manutenção quando você puder. Se não tiver uma explicação física, aí você vai entender que essa é uma questão energética e priorizar a harmonização da sua casa. Eu tenho um exemplo de uma aluna minha, a Mariane. Vocês vão ver ela no evento. Na primeira aula do evento, vocês vão conhecer a Mariane. A Mariane, ela falou que ela, na casa dela, começou uma infiltração na parede dela, que não tinha explicação. Ela mora num apartamento, e aí ela chamou o encanador para ir lá, e o encanador falou, Mariane, não tem explicação. Ele foi no andar de cima, não tinha explicação, foi no andar de baixo, foi nos apartamentos do lado, e não tinha explicação nenhuma, aquela infiltração na casa dela, aquele vazamento. E aí, a síndica pegou e falou assim, Mariane, parece que a tua casa tá chorando, porque tava escorrendo assim pela parede dela, né? E aí ela pegou e foi buscar isso no YouTube. Por que a minha casa está chorando? Ela disse que jogou isso no YouTube e apareceu um vídeo meu lá, falando sobre Feng Shui. E ela falou, vou tentar isso. Aí quando ela descobriu que a casa está totalmente relacionada com as nossas... A parte hidráulica da nossa casa está totalmente relacionada com as nossas emoções, ela começou a entender... a perceber que ela estava muito desequilibrada, chorando muito naqueles últimos dias, e a casa dela estava refletindo a maneira como ela estava se sentindo. E aí ela começou a harmonizar a casa dela.
No dia que ela fez a correção da casa dela, no dia seguinte, menos de 24 horas depois, porque ela arrumou à noite, e aí no dia seguinte, né, a síndica ligou para ela e falou assim: Mariane, encontraram a causa da infiltração e já estão indo arrumar. Daí ela falou: tá, mas quanto que isso vai me custar? A síndica falou: não, não vai custar nada, pode ficar tranquila. Tem a ver com o condomínio e a gente vai pagar tudo. E, inclusive, vão trocar o teu piso, porque né, a água estufou o piso, vão trocar todo o teu piso, pode ficar tranquila. Então, uma coisa que não tinha explicação física, da harmonização dela, surgiu a resolução daquele problema. Eu também passei por isso. Eu tinha uma casa que chorava, a gente arrumava, voltava. Depois eu entendi que era essa questão totalmente relacionada com a minha saúde emocional, que eu tomava floral para controlar a minha ansiedade, chorava por tudo. Tá certo que eu sou pisciana, mas era além, era muito além. Não era mais do que pisciana. Era pisciana com ascendente em peixes, com lua em peixes, com sol em peixes, com tudo em peixes, porque eu chorava o tempo inteiro. Então, era um descontrole emocional. Então, é isso que vocês têm que olhar, tá? Tomar consciência. Primeiro, se tem essa situação. Segundo, se é uma causa física. Se não for, é questão energética da sua casa. E isso afasta dinheiro, tá? Segunda situação, segundo objeto que você deve evitar na sua casa se você quer atrair dinheiro para 2023 são os espelhos quebrados, espelhos enferrujados ou espelhos que estão distorcendo a sua imagem. Você olha no teu espelho, a tua testa tá desse tamanho. Você olha para o espelho, tua boca tá torta. Ou você tá a imagem tudo manchada ali, ou é um espelho cortado, recortado, quebrado, né? O que acontece? Os espelhos, eles são portais. São portais poderosíssimos. E quando se trata das nossas emoções relacionadas ao dinheiro, isso tem tudo a ver com o espelho. Por quê? Porque é na frente do espelho que a gente se olha e se elogia. Que a gente se sente bonita, que a gente olha, nossa, como meu cabelo tá bonito hoje. Nossa, acho que eu dei uma emagrecida. Então você olha no espelho e você se vê lá, né? E aí o que acontece? É ali que a gente se elogia. Só que também é na frente do espelho que a gente se critica, que a gente se julga, que a gente se rejeita. Ou seja, que a gente olha e fala, meu Deus, mas eu tô uma porca de gorda. Nossa, mas meu cabelo não tem jeito mais. Nossa, mas meu dente tá amarelado. Meu Deus, minha sobrancelha tá um caco. A gente olha na frente do espelho e fica se julgando, acabando com a gente. E se o espelho estiver refletindo uma imagem distorcida de você, ele também vai estar fazendo você sentir emoções que vibram na energia contrária do dinheiro. Porque a energia do dinheiro é a energia da abundância, da prosperidade, das coisas boas. Se você olha para o teu espelho e ele está distorcendo a sua imagem, você começa a se ver feia, você começa a se ver distorcida e você começa a vibrar nisso. E aí você desconecta totalmente da energia da prosperidade. É como se fosse um rádio, né? Quando você olha no espelho o tempo inteiro e se vê distorcida, a tua imagem toda manchada, você não se enxerga por inteiro, você começa a assumir aquelas coisas para você. Você começa a acreditar que você realmente é daquele jeito. E aí você sintoniza numa energia de escassez, de coisas ruins, de que não é bom, de que não é suficiente. E essa frequência, ela não conecta com a frequência do dinheiro, da abundância, da prosperidade, das coisas boas. São frequências diferentes. E aí pode ter muita oportunidade vindo até você. Oportunidade, dinheiro querendo chegar até você. Uma ação que está para sair, uma venda de algo que você está tentando chegar até você. Mas não chega porque você está sintonizada em outra frequência.
Então, você precisa ter uma imagem clara, nítida, uma boa iluminação, para você se enxergar melhor e você começar a vibrar coisas boas com relação a você mesmo. Porque aí você vai sintonizar na mesma frequência da prosperidade. E aí você começa a receber o dinheiro, receber a prosperidade, porque você sintonizou nessa mesma frequência. Então, cuidado com os espelhos, cuidado com os espelhos quebrados, com os espelhos manchados, com os espelhos que distorcem a sua imagem. Você vai começar a se sentir assim. Se você tem um espelho que você não enxerga a tua cabeça, você vai começar a se sentir sem cabeça para resolver seus problemas. Se você tem um espelho que você se enxerga só um pedaço, você vai começar a se sentir pelos pedaços, aos pedaços. Se você tem um espelho muito pequenininho, você vai começar a se sentir tendo que se espremer para caber numa situação, se esforçar para caber num relacionamento, se esforçar para caber num emprego. Não é natural, não é fluido. Você tem que se esforçar para caber naquela situação. Porque cada vez que você vai se ver no espelho, você tem que se ajustar. Ou você não se enxerga por inteiro, ou você se enxerga toda distorcida. E essa é a única maneira como a gente se vê no espelho. Quando você se olha ali, você não está se vendo. A única maneira como você se vê é quando você se olha no espelho ou numa fotografia. E se toda vez que você se olha, você se vê distorcida, recortada, você começa a assumir que você é assim. E você começa a assumir isso para você e conecta numa frequência diferente, que te afasta do dinheiro. Então, cuidado com os espelhos. Terceiro objeto que afasta dinheiro da sua casa são os relógios parados. E ainda, dependendo da área que esse relógio tiver, é ali que ele vai empacar a tua vida, por mais que você se esforce. Então, se você tem um relógio parado na área do trabalho, você pode mandar currículo para um monte de lugar. Muito provavelmente vai ter muita dificuldade para conseguir esse emprego. Ou para um filho teu conseguir um emprego, para o teu marido. Se você tem um relógio parado na área do relacionamento, provavelmente o teu relacionamento vai ficar estagnado ou você vai ter dificuldade em conseguir um relacionamento, porque aquela área está estagnada. O relógio parado, a própria energia, o próprio nome já diz, né? É muito intuitivo isso. Então, tá parado, parou no tempo. Se você tem um relógio parado na tua área da família, parou no tempo. Se você tem um relógio parado na tua área da sabedoria, estudo do teu filho, estuda da tua filha, estuda para prova, para passar num concurso, parou no tempo. Então, muito cuidado. Cada casa é diferente uma da outra, tá? E dependendo da onde você mora, a área da prosperidade ela pode ser representada, por exemplo, pela tua sala, ou pela tua cozinha, ou pelo quartinho da bagunça, mas algum cômodo na sua casa representa as tuas finanças. Então, para evita relógio parado na tua casa como um todo, porque dentro de alguma das áreas ele vai estar, tá? O que você está aprendendo aqui, gente, antes da gente seguir, o que vocês estão aprendendo é trabalhar as energias da sua casa, aquilo que ninguém vê, só que interfere diretamente no teu bem-estar e no bem-estar da tua família. Quarto objeto que afasta o dinheiro da sua casa é lixo na cozinha. A nossa cozinha, principalmente o fogão, é o que representa a nossa prosperidade. E aí, o que a gente sente com relação ao lixo? O lixo é tudo que a gente descartou, tudo que a gente não quer mais, a gente joga no lixo. Se o nosso fogão representa a energia do dinheiro e a gente coloca um lixo do lado do fogão, o que a gente está fazendo? Aproximando duas energias. A energia do dinheiro com a energia do descarte. Ou seja, jogando o nosso dinheiro no lixo. Não casa esse tipo de energia. Então, isso é uma comunicação energética, não é racional. Mas é você estar consciente do quanto as energias elas te afetam o tempo inteiro. E quando você domina essas energias, você assume as rédeas da sua vida. Quinto ponto, quinto objeto, é aquele que fica justamente que a gente estava falando aqui, né? Aqueles objetos que atrapalham a passagem quando você entra na sua casa ou quando você caminha pela sua casa. A gente chama isso de bloqueios. Então, por exemplo, você tem a porta de entrada da sua casa.
Se tem algum vaso ali, nesse vão, isso está diminuindo a quantidade de energia que entra na sua casa. Se você entra na sua casa e já dá de cara com uma mesa, com uma porta, qualquer coisa, qualquer objeto ali, um vaso que você tem que desviar, ou um corredor, e aí você colocou um armário ali, você tem que ficar se desviando dele, tudo que você tem que desviar, tudo isso são bloqueios. Esses bloqueios, eles começam a diminuir a quantidade de energia que flui pela nossa casa. Se tem um bloqueio já na tua porta de entrada, danou-se. É que nem você ter um bloqueio na tua boca. Eu lembro muito bem de uma vez que eu tava com, acho que é estomatite que fala, eu não sei. Que daí, eu não sei como é que é, um problema no estômago, e aí começa a estourar um monte de afta na boca. E aí eu tive isso. Começou a estourar um monte de afta na minha boca. Tinha uns 15 anos, sei lá. E aí eu não conseguia comer. Não conseguia comer. E aí, em questão de dias, eu emagreci 2, 3, 4 quilos. Por quê? Porque aonde entra a energia, nossa fonte de energia é a comida, né? Aonde entra a energia na minha boca, estava bloqueada. Se eu colocasse a comida na minha boca, doía, ardia, por causa das aftas que tinham, né? Então, bloqueou a entrada de energia. Isso afetou o meu corpo inteiro. Eu comecei a emagrecer, não querendo, né? Então, a porta de entrada da nossa casa, ela está relacionada com a nossa boca. É a porta de entrada de energia principal da nossa casa. E aí, quando você tem um bloqueio na porta de entrada, isso afeta todo o resto. Todas as 9 diferentes áreas. Afeta a tua cozinha, afeta o teu quarto, afeta todas as energias da casa. Porque ali é a entrada da casa, é a entrada da energia. E se afunilou a entrada ali, todo o resto está sendo bloqueado também. Então, prestar muita atenção com tudo que você precisa desviar, e principalmente na porta de entrada da sua casa, tá? Sexto objeto. Esse é polêmico e esse é polêmico, mas é para vocês tomarem consciência. O sexto objeto que afasta dinheiro da sua casa são representações dos animais de abate. O que é animal de abate? Animal frágil. Galinha, pato, tartaruga, animais fracos, animais lentos. O que é isso? Isso são arquétipos. A gente chama isso de arquétipo, né? E esses são arquétipos fáceis de serem abatidos, que carregam uma energia que vibra na fraqueza. Ou seja, de novo, falando em sintonizar. Sintoniza na fraqueza. Sintoniza não conseguir. Sintoniza com o que a gente não quer, que é totalmente o contrário da prosperidade. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar os arquétipos relacionados com animais de poder. Então, o que acontece? Os arquétipos, eles podem ter animais relacionados à fraqueza ou animais relacionados a poder, né? Então, o que acontece? O tigre, a águia, o cavalo são animais que representam poder. Então, são animais muito bons para você ter a representação em casa. O que é representação? Pode ser um quadro, pode ser pode ser um quadro, pode ser uma estátua, pode ser um tapete, pode ser um pano de prata, que você não vai colocar um pano de prata de cavalo, dificilmente, né? Mas muita gente tem, por exemplo, um pano de prato de galinha. Aí já não é ideal. Por quê? Esses arquétipos são arquétipos que trazem a relação da fraqueza, da vulnerabilidade. E aí isso sintoniza você numa energia diferente da energia da prosperidade, tá? Então, cuidar com essas representações, beleza? Aqui, principalmente relacionado à cozinha, tá? Os animais mais selvagens, eles trazem essa energia do poder, da vitalidade,
a energia do sucesso. Então é muito bom. A gente evita, principalmente na nossa cozinha, esses animais mais relacionados ao abate, tá? Então, galinha, pinguim, né? Ou a própria tartaruga. A tartaruga ela é um arquétipo bom para a gente usar na parte mais do fundo da nossa casa, né? Na parte mais de trás da nossa casa. Por quê? Ela tem essa proteção. Agora, na cozinha, a gente evita isso, porque a cozinha está muito relacionada com a energia do dinheiro, da prosperidade. E aí, quando a gente coloca um arquétipo da tartaruga, da lentidão, na nossa área da prosperidade, isso começa a gerar essa lentidão, tá? Então, prestar atenção nesses arquétipos e o tipo de mensagem que isso leva, que isso traz. Peixe, tudo bem. Passarinho também. Inclusive, tem várias correções de Feng Shui que a gente coloca, né, pãozinho ou grãos para atrair passarinhos para nossa casa, porque o passarinho é energia Ti. Cachorro, gato, tudo isso é energia Ti. É muito bom. A gente só tem que cuidar realmente com da galinha que cisca para trás, da tartaruga que anda devagarinho, o pinguim, o pato, que diz que não faz nada direito, né? Não sabe nem andar, nem nadar, nem voar. Então, essas questões desses arquétipos que dão essas conotações, e aí a gente evita nesses locais. O elefante está muito relacionado com a memória, a sabedoria, a coruja, é muito bom, tá? Então, a gente prestar atenção nesses arquétipos, tá bom? Então, próximo ponto. 7º objeto que a gente tem que evitar na nossa casa, pois afastam a energia do dinheiro. Comidas vencidas. Comida vencida que eu digo pacote de comida vencida mesmo, arroz, feijão, bolacha, salgadinho, comidas congeladas. Às vezes você congela uma comida e aí fica lá. E quando você vai usar, já não tá bom para usar, né? Então, comidas congeladas, por quê? A gente coloca no congelador e esquece. Então, o que acontece? As comidas vencidas. No congelador, a gente tende mais a esquecer, porque o congelador não fica no nosso campo de visão, né? Então, a gente coloca lá, vai ficando para o fundo, a gente vai colocando outras coisas na frente, e aí vai ficando escondido, vai ficando esquecido. Então, é muito fácil ter comida vencida dentro do congelador. Muito fácil. Por quê? Tende a esquecer lá. Então, esse aqui é para abrir o olhar de vocês, para vocês lembrarem de olhar e ver se tem alguma coisa lá, tá? Saquinho aberto, pote de tempero. Tempero também é muito comum. O que acontece? Muitas vezes a gente vai no mercado, esses dias mesmo, a gente foi comprar lemon pepper, né? Lemon pepper, a Bárbara gosta de temperar a comidinha, colocar no peixe e tal. Lemon pepper. E aí, quando a gente vai fazer a comparação dos preços, o que acontece? Tinha um lemon pepper que era 25 gramas, sei lá, R$9. E 100 gramas, R$20. Então, vale muito mais a pena os 100 gramas, né? Só que tempero é uma coisa que a gente usa muito pouco, né? E aí, por mais que seja tentador, vale a pena comprar o de 100 gramas, porque ele é o dobro do preço, mas vem 4 vezes mais. Então, é 2 vezes o preço, mas vem 4 vezes mais. Então, vale muito a pena. E aí, você vai lá e compra um pacote grande de tempero e você usa, só que você não dá conta de usar. E o tempero estraga, né? Passa um tempo, ele estraga. Então, é muito normal a gente ter na nossa casa potes de tempero ou saquinhos de tempero que a gente abriu, usou um pouquinho e não deu conta de usar tudo. Então, esses temperos que já passaram da validade, já não dá mais para usar, também é considerado uma comida vencida. Então, não está relacionado só com a data de validade, mas se está bom para usar ou não. Se não está bom para usar, está vencido, tá? Comida no fundo da geladeira, fruta, murcha, folhas, né? Mofo. Então, tudo isso está relacionado, está afastando a energia do dinheiro por 2 motivos. Primeiro, é o motivo literal. Se você comprou tempero, uma comida, uma batata, uma cenoura, qualquer coisa que você comprou e venceu, então, o que acontece? Você comprou,
venceu, você jogou dinheiro no lixo, porque você pagou por aquilo. Você pagou por aquilo, né? Então, se você pagou e não usou, vai ter que jogar no lixo, e você jogou dinheiro no lixo. Literalmente isso que aconteceu. A segunda coisa é que uma comida estragada, uma comida vencida, uma comida que não dá para usar, ela é uma energia contrária da energia vital. No Feng Shui, a gente trabalha com 2 tipos de energia. Energia Qi, a gente chama de energia Qi. Né? Os chineses chamam de energia Qi, os japoneses chamam de energia Qi. Então, vocês já devem até ter ouvido falar desses termos. Ó. Tai Chi Chuan é o Qi. Reiki é o Qi do japonês. Né? Então, Reiki, Tai Chi Chuan é o Qi, é a energia vital. No Feng Shui, essa é a energia vital, a energia que a gente busca fazer fluir por toda a nossa casa. O contrário da energia Qi é a energia Sha. A energia Sha é a energia negativa, a energia estagnada, a energia, vamos dizer assim, morta. Se a energia Qi é a energia vital, a energia Sha é a energia morta, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente tem uma comida vencida, ela é uma energia Sha. Ela é uma energia Sha, certo? Então, a gente evita isso porque a energia Sha, ela bloqueia a fluidez da energia Qi. 2 corpos não habitam o mesmo lugar. 2 energias também não fluem pelo mesmo lugar. Então, gente, eu vou tirar os comentários porque não estamos tendo maturidade para isso aqui. Ó, 2 energias não fluem pelo mesmo lugar. Se num lugar tem energia Sha, a energia Qi não consegue fluir por ali. Então, a energia Sha, ela é como se ela fosse um bloco, uma caixa. Imagina uma caixa. E aí, você tenta fazer o vento fluir ali. Ele não vai passar pela caixa, ele desvia a caixa. Então, quando a gente tem energia Sha, comida vencida, aquilo vira um bloco de energia Sha, energia estagnada. E o Qi, que é a energia da prosperidade, a energia da abundância, a energia da vida, a energia do dinheiro, ele começa a desviar da nossa casa, ele não flui pela nossa casa. Então, comidas vencidas geram energia Sha e isso bloqueia a energia da prosperidade da nossa casa. Tudo. Agora sim. 8º objeto. Coisas trincadas, coisas quebradas. As coisas trincadas e coisas quebradas são muito parecidas com as paredes mofadas, com as paredes com infiltração, com as paredes com que mais? Com mofo que eu estava falando para vocês, né? Se a gente vai de manhã cedo, você acorda, você vai tomar teu café da manhã, e aí você pega a xícara e a xícara tá lascada. Aí você senta na cadeira, a cadeira tá meio bamba. Aí a mesa também tá bamba. Aí você pega o prato, tá manchado. Tudo na tua casa tá quebrado, manchado, trincado. Você começa a passar informações, mensagens pro teu subconsciente. Você começa a se sentir assim, de que nada na tua casa é bom, de que tá tudo velho, tá tudo pelos pedaços, tá tudo ruim, já foi bom, mas não é mais, né? Então, aquele sentimento de que não é bom. E aí você começa a assumir isso para você. Se você vê as coisas assim, você começa a se sentir assim. Se você se sente assim, você começa a vibrar assim. E se você vibra assim, você atrai cada vez mais disso para você. De novo, sintoniza numa frequência diferente da prosperidade. É diferente de você sentar numa mesa farta, com uma louça bonita, uma cadeira aconchegante, uma mesona, e você tomar o teu café, um bule bonito, uma xícara, um pires, um garfo dourado, prateado, tudo bonito, você se sente próspera, você já até se arruma ali, você já... Agora, quando as coisas estão quebradas, trincadas, você vai entrando naquela frequência, você já vai ficando mais assim. Então, o nosso ambiente, ele molda a maneira como a gente pensa, como a gente se sente, como a gente vibra e, consequentemente, o que a gente atrai. Então, as coisas trincadas, quebradas, não é que você tem que ser minimalista no Feng Shui. É que você tem que entender que tudo ao teu redor está te passando uma mensagem para o teu subconsciente e essa mensagem, se ela for negativa,
vai fazer você sintonizar numa frequência diferente da prosperidade. E isso vai te afastar cada vez mais da prosperidade, certo? Nono objeto: baterias, pilhas, carregadores e controles remotos. Isso aqui, sabe, é aquela famosa gaveta que a gente tem em casa, que a gente vai guardando. Tudo que é fio que a gente encontra e não sabe de onde que é, não usa, pilha, bateria, um carregador, um controle remoto, a gente vai guardando tudo naquele armário, tudo naquela gaveta. E vai ficando aquele emaranhado. E aí, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai lá e nem sabe de onde que é aquele fio. Nem sabe. Ou às vezes tem um controle remoto que você nem tem mais aquela televisão. Você tem um carregador do teu Motorola V3, que você tinha 10 anos atrás. Que você nem existe mais. Pilha que não funciona mais. Pilha vazada, né? Então, o que acontece? Pilhas, carregadores, baterias, tudo isso está relacionado à eletricidade. A eletricidade, ela está relacionada com o nosso sistema nervoso. Tudo na nossa casa. Começa a entender, começa a olhar para a tua casa como se fosse um ser humano, de verdade. Você começa a ver, ó. Na nossa casa, a porta de entrada da nossa casa representa a nossa boca. É onde entra a energia. As janelas da nossa casa representam os nossos olhos. É pela janela que a gente enxerga o mundo lá fora. Se você está com tudo fechado, você não enxerga nada. Se você abre a janela, você consegue ver o mundo lá fora. Então, são os nossos olhos. Os corredores da nossa casa são a nossa coluna vertebral. Então, se você... o que acontece? Aqui na nossa cabeça, a gente tem o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele passa o dia inteiro mensagens para os nossos membros e para os nossos órgãos. Só que ele se comunica com os nossos membros, os nossos órgãos, através da nossa coluna vertebral. Para eu levantar minha mão e mexer ela, para eu mexer meu olho, olhar para um lado, para o outro, para eu mexer minha perna, para o meu estômago funcionar, todo o meu corpo, o meu cérebro está o tempo inteiro mandando sinais para o meu corpo fazer essas coisas, os comandos. Se eu, por um acaso, quebrar alguma vértebra, algum pedaço da minha coluna, essa comunicação, ela é interrompida. Por isso que uma pessoa acaba ficando paraplégica, tetraplégica, dependendo da vértebra que ela tem essa lesão, né? Por quê? Porque ela tinha o cérebro se comunicando com a perna, em determinado momento teve uma lesão ali, e agora, esse corredor que tinha, a informação já não chega na perna, então ela já não consegue movimentar a perna. Na nossa casa, o corredor é a mesma coisa. Se você tem um bloqueio no teu corredor, a energia ela já não chega no teu quarto. Ou a energia já não chega no teu escritório, ou não chega no quarto do seu filho. Então, o corredor da nossa casa é como se fosse a coluna vertebral. A parte hidráulica da nossa casa são as nossas emoções, que eu falei para vocês, né? A relação com a água. A parte elétrica da nossa casa está relacionada com o nosso sistema nervoso. Então, a nossa casa, se você começar a entender a sua casa dessa maneira, como um ser humano, vai ficar muito mais claro, muito mais nítido, muito mais racional você entender como que as energias influenciam você, teu marido, teu filho, todo mundo, né? E as baterias, pilhas que eu tô falando aqui para vocês, é justamente isso. Então, quando a gente tem uma gaveta dessa, um armário desse que a gente vai guardando pilha, carregador, controle remoto, várias coisas, isso vai vibrar em duas coisas. Primeiro, vai influenciar da gente começar a se sentir muito irritado. Ou a pessoa que fica naquele cômodo, que mais convive naquele cômodo, fica muito irritado. Ou a área onde está aquilo, né? Se está na área da prosperidade, o assunto prosperidade já te deixa extremamente irritada. Ou se está na área do relacionamento, o assunto relacionamento é extremamente explosivo, irritado, palavras afiadas, nervo à flor da pele, porque é esse tipo de energia que tem dentro dessa área da sua casa. Essa é a primeira coisa, a relação com o sistema nervoso. A segunda é a escassez. Gente, para que guardar um controle remoto de uma TV que você não tem mais? Para que guardar um carregador de um celular que não funciona mais? Para que guardar um celular que não funciona mais?
Isso aí é o nosso inconsciente sabotando a gente, falando: ah, mas se um dia precisar, você tem. Vai que teu filho precisa, vai que alguém pede. Se precisar, você vai lá na loja comprar. Agora você vai ficar entulhando coisa dentro da sua casa, correndo o risco de atrapalhar a energia de alguma das 9 áreas da sua vida por um carregador que muito provavelmente você nunca vai usar, sinceramente nunca vai usar. Um controle remoto que você nunca vai usar. Se precisar, você vai ali, compra 10, 20, 30 reais, você compra um novo. Ah, Bruna, mas você não valoriza seu dinheiro. Valorizo muito. Por isso que eu não mantenho nada disso dentro da minha casa. Porque se eu tiver, isso vai estar criando energia chá e isso vai estar bloqueando, inclusive, a minha prosperidade financeira. Então, eu valorizo o meu dinheiro. Não guardando coisas que muito provavelmente eu nunca vai usar, mas sim harmonizando a minha casa para fazer a energia do dinheiro fluir em abundância, na prosperidade dentro da minha casa. É assim que eu valorizo o meu dinheiro. E é assim que eu quero que vocês valorizem o dinheiro de vocês. Não com mesquinharia, não com escassez. De novo, se você vibra na escassez, se você está sintonizado que 10, 20, 30 reais você precisa guardar porque um dia pode faltar, a energia da prosperidade ela vai fluir, ela vai ficar em volta de você, mas ela nunca vai te acessar, porque você está sintonizado numa outra frequência que não encaixa, que não tem conexão. Então você precisa sair dessa frequência, quebrar essa frequência, mudar de frequência, que não é esse 10, 20, 30 reais que vai fazer você mudar a tua prosperidade financeira. Gente, sinceramente pensando, vocês acham mesmo que o Bill Gates, o Elon Musk, sei lá, os caras mais ricos do mundo, eles estão preocupados com o quanto de dinheiro que sai do bolso deles? Vocês acham mesmo que eles estão preocupados com o tanto que eles gastam? Eles estão sintonizados? Eles estão preocupados? O foco deles está no tanto de dinheiro que entra, no lucro que eles têm. É nisso que eles estão sintonizados. Na prosperidade, na abundância, em abrir para vir mais. Porque se vem mais, pode sair mais. É igual, por exemplo, existe lá hotel, quando você vai viajar, existe hotel de 150 reais a diária e existe hotel de 3, 4, 5, 20 mil reais a diária. Ai, Bruna, mas não tem necessidade de ficar num hotel de 3 mil reais a diária. Para mim tem, eu quero, eu aceito. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para isso. Não para ter um pouquinho, para ter um monte. Para não me preocupar com o quanto vai sair, eu me preocupo com o quanto vai entrar. Porque eu quero ficar hospedada no hotel de 3 mil reais, eu quero ter o carro de 600 mil reais, eu quero ter a casa dos meus sonhos, eu quero fazer a viagem do meu sonho, eu quero fazer o casamento do meu sonho. E para isso vai dinheiro, eu vou gastar. Só que eu não estou preocupada com o quanto eu vou gastar. Eu estou preocupada com o quanto vai entrar, com o quanto eu vou ganhar e me abrir para a prosperidade, porque é aí que mora a grande diferença. Se você está sempre preocupada com quanto você está gastando, você está sintonizada na frequência errada de novo. A partir do momento que você olha para o quanto você está ganhando, como você pode fazer para ganhar mais, como você pode fazer para se abrir mais para a prosperidade, e aí você está mudando de sintonia. E aí você abre para a prosperidade chegar até você. Então, cuidado com esse pensamento de escassez, de ficar guardando coisinhas que um dia pode precisar, que se precisar, ou guardar uma coisa porque você pagou muito caro por isso. Não usa mais, não gosta, mas você pagou caro. Desapega, pelo amor de Deus, olha no que isso está te prendendo. Sempre pensa no AM e FM. E cada vez que você se perguntar se você deve manter isso na sua casa ou não, pergunta: isso me mantém na prosperidade ou na escassez? Se isso te manter na escassez, saiba que você está criando uma barreira, um muro para a prosperidade chegar até você.